Olá, seja bem-vindo ao canal do programa Vida em Cristo. Eu sou André Wagmark e hoje vamos em mais um vídeo, né? Como eu tinha prometido para vocês, vamos fazer uma lição aí, na verdade, dividir várias lições nas próximas semanas para a gente falar um pouco resumidamente sobre o plano de salvação, né? O básico para a gente entender é que Deus tudo criou e por que nós necessitamos da salvação, né? Será que Deus nos criou para ser perdido ou ser salvo? Então a gente vai tentar, de forma resumida, falar as coisas mais importantes desde Gênesis a Apocalipse, em várias lições que a gente vai dividir. Então fica aí, aproveita e se inscreve no canal para você ser notificado nas próximas lições que a gente vai publicar. E na lição de hoje vamos falar sobre a criação do mundo e a queda do homem. E você pode abrir em Gênesis, mas não se preocupe, se não tiver com a Bíblia aí, não se preocupe, é apenas acompanhar aí pelo seu celular, pelo seu computador que vamos ler, né? Criação, lição 1, criação do homem e queda do homem, né? Criação do mundo e queda do homem. Então em Gênesis 1, coloca aí. No princípio Deus criou o mundo, os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Um ponto importante é que a gente vê que Deus cria, né, apenas com a palavra, né? A gente vê nos versículos seguintes, Deus fala: haja, 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 e as coisas foram criadas. Deus não nasceu, Deus não foi criado por ninguém. Deus é Deus. E tudo foi criado em cima disso, em cima dele. A gente tem que entender. Deus é Deus de eternidade em eternidade, ou seja, não tem início, não tem fim. Deus é Deus, ponto. Tá? E quando a gente fala em criação, a gente não está falando do início de Deus, mas do início nosso, né, como humanidade aí. E a gente vê, né, que a palavra nos fala que Deus, dos 7 dias, né, que Deus criou aí em 6 dias. E no primeiro ele falou: haja luz, e foi criado a luz, né? Não existia, ou seja, não existia nada, não existia terra, não existia universo, não existia nada. Deus age, deu o princípio de todas as coisas. E no segundo dia Deus criou os firmamentos aí do céu, né? Houve essa divisão aí dos céus. Hoje a gente sabe da amplitude dos céus, né? Dos céus eu falo o céu físico, né? Os planetas. Não estou falando do espiritual, né? Mas os céus físicos. E houve essa criação. E Deus depois no terceiro dia criou terra, aonde houve a divisão em terras e mar, e ali em cima dessa terra, né, iniciou a criação de vegetação, ou seja, antes de vir os animais, teve que ter alimento para os animais, e houve a criação da vegetação. No quarto dia, aí houve, ele fala de 2 luminares, né? Para dividir os dias e noites, as estações do ano, ou seja, o sol e a lua, o sol de dia e a lua de noite, né? Hoje a gente sabe que até a lua, né, é o reflexo ali da luz do sol, mas como é perfeito. Imagina se a gente não tivesse uma lua para nos iluminar, né? Como Deus foi perfeito na sua criação. No quinto dia foi criado seres marinhos e aves, ou seja, o povoamento da terra iniciou pelos mares, né? E pelo céu, pelas aves. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o homem, que a gente vai focar mais sobre o homem. E no sétimo dia, viu que tudo estava criado, estava maravilhoso, e Deus descansou.
É o que a palavra nos fala. E até a questão, né? Muitas pessoas questionam, mas esses dias, esses 7 dias, ou até algumas pessoas não, falam, eu não acredito porque 7 dias, como assim que foi criado 7 dias? Mas a gente tem que lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Qual foi o tempo desses dias, a gente não sabe. Até porque esse dia que a gente conhece como 24 horas, ele é determinado por quê? Ele é determinado pelo Sol, pela Terra, né? Que gira ali em torno do Sol. Então, como nada se havia ali na criação, então essa referência de tempo provavelmente também é diferente, né? Então não tem como a gente questionar qual foi o tempo, né? Mas na palavra nos fala nesses 7 dias, nos dias de Deus. Assim, e você pode mandar um comentário, eu não concordo com algum detalhe, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não tem problema nenhum. A gente sabe também que tem muitas, a gente não vai entrar em cultura de denominação individual, a gente vai se limitar à leitura da palavra de Deus e ver o que está escrito, tá? Mas se quiser mandar algum comentário, pode, até pergunta ou questionamento, ou não concordo, pode ficar à vontade nos comentários, tá bom? E Gênesis 1:26 fala, então disse Deus, façamos o homem à sua imagem, a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então o homem foi criado para dominar, governar a criação de Deus. Não é invenção, está na palavra. E governar não significa fazer o que quiser, né? Abusar da criação, destruir tudo, não. Não é isso que quer dizer a palavra, não. É dominar, governar, administrar ali a criação. Às vezes nós não sabemos administrar o que Deus coloca nas nossas mãos, né? E outro ponto aí no início, né? Deus fala, façamos o homem à nossa imagem. A nossa imagem de quem? Ele está falando com quem? Será que ele está falando com anjos? Mas se a gente for ver, quando ele fala assim, faça a nossa imagem conforme a nossa semelhança, então Deus não está falando ali com anjo, né? Deus está falando com seres ou ser semelhante a ele, a mesma essência dele. Aí a gente depois pode entrar na trindade, né? O Espírito é Deus Pai, o Espírito e Cristo aí, né? O Filho. Mas então Deus não estava sozinho na criação. Deus estava acompanhado na criação. Próximo. Vai. E acompanhado de quem, né? Eu estou aqui bebendo minha água, minha garganta seca. Acompanhado de quem? João capítulo 1 fala, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. A palavra estava com Deus no princípio. Quem é a palavra que João está falando aí, né? Está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez carne. Então Jesus Cristo, ele não foi criado no momento em que se fez carne. Jesus Cristo sempre foi Jesus Cristo. Não com esse nome, né, que a gente conhece. Até porque a tradução é em português, né? Mas Jesus Cristo já estava com Deus na criação. E ali por ele foram criadas todas as coisas. A gente tem que entender, a gente tem aquele sentimento, né, de ser especial demais. A gente acha que Jesus Cristo foi criado ali por nossa causa, né? Claro que Jesus Cristo se fez carne, veio à Terra, se diminuiu, né? Porque ele é Deus, se diminuiu a carne para nos salvar, para nos, em seu sacrifício, nos salvar, nos reconciliar com Deus, tá? Mas Jesus sempre existiu. Ou sempre foi Jesus, né? Essa questão de existir.
Mas bora lá. Continuando, né? Em Gênesis 2:7 fala: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas do fôlego da vida. E o homem se formou um ser vivente, ou seja, vivente. Começou a viver. E do pó da terra, né? A gente pode questionar, né? Mas como é que Deus pode transformar um pó em carne aqui que a gente está vivendo, né? Tá andando. E a gente vê hoje a ciência, se a gente for pegar na própria ciência, a composição dos elementos, bora falar aí, sem querer complicar, elemento químico, o que tem dentro da nossa célula, do nosso corpo. Se a gente for ver, é muito semelhante o que tem no nosso corpo, do que tem numa árvore, do que tem na terra, do que tem, os elementos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, blá 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 blá. Não vai complicar muito não. Então, se a gente for ver, né, Deus pegou aquele pó e transformou em vida, né? Como Deus é poderoso, né? A gente pode acreditar em teorias científicas, né? Mas a palavra de Deus, ela nos fala. Mas tudo que Deus fez está na Bíblia? Eu creio que não. Deus fez tanta coisa, né, que não caberia tudo na Bíblia. Olha só, mas tudo que está na Bíblia é verdade. A gente não pode escolher. Não, esse capítulo aqui eu acredito, esse capítulo aqui eu não acredito. Não tem como. Ou você acredita ou não acredita. Senão você vai ficar escolhendo o que você quer acreditar de acordo com a sua conveniência. Bora lá. Então Deus formou o homem. Gênesis 2, 8 e 9. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara, tinha acabado de formar. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para alimento. Deus deu ali o sustento, né, para o homem. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Primeiro, o sustento, o homem não precisava se sacrificar para se sustentar, né? Porém, não quer dizer que o homem ele ficava ocioso, não. O homem, lembrando, o homem foi criado para governar sobre os outros seres. Ele foi colocado ali para, como a palavra nos fala, né? Ele colocou ali o homem no jardim para administrar. E deu ali todo o alimento. O homem tinha tudo que precisava, que necessitava. Só que esses dois aí, ó, bora pegar esses dois aqui, ó, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente vai focar nesses dois. A árvore da vida, ou seja, o fruto dele dá vida, vida eterna, né? Estava ali no jardim junto com o homem. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor disse: Comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A única coisa que o homem não podia fazer é o quê? Comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí fala assim, morrerá, né? Mas ele não comeu e Adão e Eva não morreu. A morte eterna. Nessa passagem, Deus está falando da morte eterna. Não está falando ali que quando ele comesse, ele faleceria. A gente tem que entender que a gente tem a vida terrena, a primeira morte, e a segunda morte, nem todo mundo passará. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. E foi criado a mulher, né, Eva, aí, para ser companheira do homem. Então a gente está situando, né? Deus colocou o homem ali no jardim, no Éden, né? O jardim do Éden ali, onde tinha tudo,
a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, todo o alimento necessário, agora Adão e agora Eva. Aí fala, né, da criação, né? Fala que tirou de um pedaço da costela, né, da lateral ali do homem e formou, né? Aí a gente até utiliza esse conceito, né, que quando se casa formamos uma só carne. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, a mesma essência ali de Adão. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eles nem percebiam, né? Eles não tinham o conhecimento do mal, do que era certo ou errado. Eles não tinham essa consciência, que a gente vai ver da onde veio, né? Aí continua. Quando a mulher viu que a árvore parecia... Assim, aí já chega... Quem é que chega aí? A serpente, né? Naquele jardim tinha serpente. Fala que a serpente era muito astuta, né? Serpente aí é a referência do inimigo, né? Ela apareceu ali para tentar Eva, né? Tentar Adão e Eva ali. E ele questiona, né? Que Deus falou que não era para comer. Mas aí ele fala, não é bem isso não. Deus falou para vocês não comerem porque ele tem medo que vocês ficam igual a ele. Olha só, bora lá. Quando a mulher viu, assim, aí Eva fala, né, que Deus tinha falado para não comer. Aí o diabo, a serpente, fala... Não, ele tá querendo que vocês não comam para ser igual a ele. Olha o desejo ali, né? A tentação que foi jogada ali para Eva. E Eva pegou o quê? Ela viu que o fruto, né? Algumas pessoas falam maçã, mas não tem, na palavra, é outro erro, né, que a gente coloca. A palavra de Deus não fala maçã, fala fruto da árvore. Não fala o fruto, né? Fala o fruto. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, ou seja, ela cresceu o olho, né? Ela queria ser igual a Deus. Como o diabo age nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias concupiscências. A gente não cai em pecado porque o diabo nos força a fazer algo. Ele age de acordo com os nossos desejos. Então tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido. Eva comeu e ainda deu para Adão, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Então até aí eles não tinham consciência de que estavam nus, não tinham discernimento. Mas aí quando Deus volta ao jardim, eles se escondem. Eles sabiam que tinham feito algo errado. Eles viam, perceberam que estavam nus. Deus questiona, por que vocês se esconderam? Nós nos escondemos porque nós estamos nus. E como é que vocês sabem que estão nus? Vocês comeram do fruto? Ou seja, o pecado, ele fez o homem se esconder de Deus, se afastar de Deus. É isso que a gente tem que entender. Deus não se afastou de nós, nós que nos afastamos dele. Nós que nos afastamos dele. E continua. Então, disse o Senhor. Aí a gente fala, né? A gente questiona, mas que Deus foi mal, né? Deus foi ruim demais com eles. Deus fez o quê? Deus expulsou. Nossa, que Deus mal. Mas bora entender essa parte direitinho que aconteceu. Então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, comum em quê? Recebeu poderes divinos? Não, ele ficou comum porque estava ali conhecendo o bem e o mal. Nós não temos justificativa pelo nosso erro.
Nós não tem como justificar. Nós conhecemos o que é certo ou errado. Não se deve, pois, permitir que ele também tome o fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Olha só. Ali naquele mesmo jardim, onde tinha o fruto do pecado ali, tinha também a árvore da vida. A árvore que permitiria o homem viver eternamente. Se a gente for ver lá em Apocalipse, quando fala da cidade, da Nova Jerusalém, da cidade do paraíso, né? Ele fala que tem uma árvore ali. E se você for ler lá, depois a gente vai chegar lá. Se a gente for ler lá, fala que vai ter a árvore da vida. Ou seja, a salvação, nós vamos recuperar o acesso à árvore da vida. Mas nós fomos tirados o acesso da árvore da vida não pela maldade de Deus, mas porque se o homem tivesse acesso à eternidade nessa forma, ele seria eternamente pecador, ele seria eternamente afastado de Deus. Então ele teria essa essência ruim eternamente. Então Deus faz o quê? Vamos tirar o acesso à árvore da vida. E é isso que a gente tem que entender. A partir desse momento começa o plano de salvação do homem. Deus já criou um plano para salvar o homem a partir daí, no momento que ele tira o homem do jardim. Ou seja, o homem não ficaria naquela situação para o resto da vida. Por isso, o Senhor mandou embora o jardim do Éden. Então Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Voltou, Deus colocou o quê? Deus colocou no jardim ali perfeito, mas ele foi tirado. Aí começa, né? Aí hoje a gente tem que fazer o quê? Tem que trabalhar, tem que suar, tem que plantar, e erva daninha vem e destrói a plantação, e fome, e miséria. Isso tudo não é falta de amor de Deus, é consequência do nosso pecado. Tudo de ruim, né? Todas as misérias da nossa humanidade é consequência do pecado. Foi escolha da humanidade, do Adão ali representando a humanidade, né? Nós só estamos vivendo as consequências, mas isso acabará quando Jesus voltar. Depois vamos entrar nisso aí, em outro dia. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, o homem perdeu o direito ao acesso à árvore da vida. Esse é o ponto que a gente vai chegando ao final hoje, né? Então, a gente vê o quê? A gente vê que Deus, pontos chaves de hoje, né? Deus criou tudo. Antes da criação não existia nada, não existia universo, não existia terra. Deus era Deus, nós fomos criados em cima disso. Deus não nasceu de mãe, Deus não foi criado por ninguém, Deus é Deus, ponto final. A gente tem um limite, né? A gente sempre pensa que as coisas têm início, meio e fim. Deus é Deus de eternidade em eternidade, ou seja, não tem fim. E Deus fez um plano para a criação, para o homem, para a mulher, né? Mas é o homem como humanidade. Deus tinha um plano perfeito para nós. Mas nós, como homem, que fizemos escolhas erradas, nos afastamos de Deus, mas Deus nos deu, né, que eu estou colocando ali no texto, uma oportunidade de reconciliação. Jesus Cristo, que depois a gente vai ver nos próximos episódios. E a gente vai falar nas próximas semanas sobre as alianças que Deus... Olha só, quanto tempo que a gente vai ver. Você viu? Bem resumido, não quero complicar nada, é só para a gente ter, assim, quando a gente fala, às vezes eu vejo muito, né? Quando as pessoas questionam
E às vezes a gente não tem firmeza nos conceitos básicos do que a Bíblia nos coloca. A gente pode até decorar muito texto, muito versículo, mas a gente sabe o plano de salvação, você sabe por que é necessário a salvação, ou seja, não é por maldade de Deus, é por consequência das nossas escolhas como humanidade, do pecado inicial de Adão ali. E Deus nos quer novamente da forma que ele nos criou, né, para ter intimidade. Adão tinha intimidade com Deus ali no jardim, andava com ele ali, mas nós nos afastamos. Então a gente vai ver sobre várias alianças que Deus fez com a humanidade. Depois a gente vai entrar com a vinda de Cristo, né? Cristo se fez carne, e também um pouco aí em Apocalipse, né? Os fins dos tempos que a gente vai entrar. Se você tiver algum comentário, pode mandar aí nos comentários aí. Aproveita, curte, compartilha com alguém, e para a gente estar na próxima semana junto com você. E se você já tem alguma dúvida, né? Uma dúvida ou questão ou discordância, talvez falar, eu não concordo com o que você falou, não tem problema. Novamente, eu não vou falar sobre cultura denominacional. Cada denominação tem uma crença, eu coloco cultural, né? Diferente. Vamos apenas limitar, ou seja, resumindo, sem fazer especulação do que está escrito. Nós vamos limitar o que está escrito na palavra de Deus. Então você pode mandar um comentário ou mesmo sugestão para os próximos vídeos. Então fique na paz do Senhor. Até o próximo programa, até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal.